a palavra do Senhor nesta manhã, em Evangelho de João, no capítulo 3, e o versículo 1. Hoje nós vamos falar sobre a necessidade de um novo nascimento. Diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: eu digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário nascer-vos de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer onde vem nem para onde vai. Assim acontece para todos os nascidos do Espírito. Depois nós vamos continuar lendo e meditando nesse texto, mas a palavra de Deus que eu quero justamente trazer nesta manhã o novo nascimento é a necessidade mais urgente na vida de qualquer pessoa. Nós podemos ter muitas preocupações, mas nascer de novo é o que nós precisamos nos importar em primeiro lugar. Sem o novo nascimento, a nossa religião ela é vazia. Sem o novo nascimento, tudo que nós fizemos resultará em nada. Você pode ser uma pessoa rica, uma pessoa culta, você pode ser respeitável, você pode ser a pessoa mais importante do Brasil, você pode ser uma pessoa bem-sucedida, mas sem nascer de novo, você estará perdido. Você pode ser uma pessoa zelosa, conservadora, você pode observar a lei, você pode observar os preceitos religiosos, assim como Nicodemos fez, mas se não nascer de novo, não haverá esperança alguma para a sua alma. Você pode praticar muitas boas obras, você pode dar esmolas, você pode ter uma vida boa, você pode até fazer algumas orações, assim como Cornélio fez, assim como Nicodemos fez, mas se não nascer de novo, nada disso vai importar. Nós precisamos nascer de novo. E eu vou ressaltar este ponto nesta manhã. Eu quero que você saia daqui entendendo essa palavra. Você provavelmente já ouviu isso muitas e muitas vezes, mas é necessário mais uma vez nesta manhã falar sobre isso. Em primeiro lugar, por que nós precisamos nascer de novo? Qual a necessidade? Em primeiro lugar, porque a nossa inclinação, como nós já ouvimos no domingo passado, ela é inimizade para com Deus. A nossa inclinação, nós naturalmente jamais queremos conhecer a Deus, jamais queremos saber sobre Deus, se Deus não tocar o nosso coração. Deus necessariamente, Ele precisa tocar o nosso coração. Nós não vamos ter apetite por Deus se Ele não nos tocar primeiro. Nós não vamos ter sede de Deus se Ele não nos tocar primeiro. Então, você não pode mudar a você mesmo. Você não pode mudar ao próximo, mas Deus pode mudar você. Por isso você precisa de um novo nascimento. Nós estamos naturalmente cegos para as coisas de Deus. Nós estamos cegos. Mas se Deus tocar em nós, nós veremos as coisas com clareza. Primeiro, segundo lugar, sem o novo nascimento, como Deus disse assim: se não nascer de novo, Nicodemos, você não pode ver o reino de Deus. Se nós almejamos um dia aos céus, nós precisamos nascer de novo. É a necessidade para entrar no reino de Deus, nós precisamos, porque hoje, olha para o mundo, as coisas que Deus proíbe são as coisas que dão prazer ao homem, e essa disposição ela não muda se Deus não mudar o coração desta pessoa. Então precisa haver um transplante de coração, tirar este nosso coração de pedra
e Deus transformar ele num coração de carne de fato. Então, nós precisamos nascer de novo. Por que precisamos nascer de novo? Porque uma fé intelectual apenas, uma fé emocional apenas, ela não é suficiente para que nós alcançamos os céus. Deixa eu fazer aqui um parênteses daquilo que estava acontecendo, né? Se nós olharmos para a palavra de Deus, alguns, ao verem os milagres de Jesus, a Bíblia diz que eles creram em Jesus. A Bíblia diz também que se alguns, eles estavam acompanhando Jesus, Nicodemos mesmo veio até Jesus, porque ele disse: eu vi os sinais, os milagres que estás fazendo, e vi que se Deus não está em você, não pode realizar isso. Então Nicodemos também veio a Jesus por causa dos milagres que ele estava fazendo. As pessoas, elas se emocionavam, né? E se achegavam até Jesus. Ainda hoje tem pessoas que procuram a Deus, as igrejas, por causa dos milagres que Jesus pode fazer. Mas eu quero afirmar aqui nesta manhã que nós não podemos ser salvos apenas por contemplarmos milagres. Essa fé em milagres, ela não é salvífica. Nós precisamos de uma fé salvífica, uma fé que salva. Essa fé não é suficiente para salvar a nossa alma. Crer em milagres, crer que Jesus faz milagres, não nos leva para o céu. Crer que Jesus pode salvar uma pessoa, ressuscitar uma pessoa dos mortos, não é suficiente para nos levar ao céu. Nós precisamos nascer de novo. Por que precisamos nascer de novo? Essa palavra eu gosto. O que diz no verso 7? Não se surpreenda pelo fato que eu ter dito. Quem disse isso? Jesus. Jesus diz: é necessário que vocês nasçam de novo, porque o nosso mestre disse que nós precisamos nascer de novo. Então é necessário nós nascermos de novo. É uma palavra autoritária do nosso Senhor. É necessário. Lá no céu não entrará batista, não entrará assembleano, não entrará irmãos da igreja da Arca, não entrará metodista, católico. Lá no céu entrarão aqueles que nasceram de novo. Essa é a maravilhosa notícia. Aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Sem o novo nascimento, o céu é impossível. Sem o novo nascimento, o céu é impossível. Para nós entendermos o que é o novo nascimento, primeiro nós vamos ver aqui nesta manhã o que não é o novo nascimento. Vamos lá. Em primeiro lugar, o novo nascimento, baseado nessa palavra, não é ser bem-sucedido financeiramente, o que a maldita teologia da prosperidade ensina hoje. A teologia da prosperidade, na grande maioria das igrejas que você entra hoje, se você é alguém bem-sucedido, você é alguém que está livre do pecado, você é uma pessoa salva. Mas agora, se você vive pobre, se você vive enfermo, é porque tem alguma coisa. A teologia da prosperidade, ela começou lá com Bildade, lá com Jó, lá no Antigo Testamento. Bildade chegou assim para Jó e disse assim: você está desse jeito porque você pecou, porque o favor de Deus não está com você. Não é verdade. Não é verdade. Mas também ser nascido de novo não equivale ser bem financeiramente. Você pode ser bem sucedido financeiramente, sim, e ser salvo. Mas ser bem sucedido financeiramente não quer dizer que você é salvo. Então, Nicodemos, ele era um homem rico. Nicodemos, ele era um homem que tinha muito dinheiro, mas dinheiro não é garantia de salvação. Então, novo nascimento não significa ter um profundo conhecimento da Bíblia. Nascer de novo não quer dizer: eu conheço muito bem a Bíblia, então eu sou nascido de novo. Não é necessariamente isso. Vejamos Nicodemos, no verso 10, olha aqui. O que Jesus diz? Diz Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas.
Jesus estava dizendo: Nicodemos, você tem muito conhecimento, mas ainda assim você precisa nascer de novo. Conhecer apenas o Evangelho, conhecer apenas Bíblia, não nos garante que nós somos salvos, que nós estamos nascemos de novo. O novo nascimento não quer dizer se você é uma pessoa profundamente religiosa. Eu sou uma pessoa muito religiosa, então quer dizer que eu nasci de novo. Não. Nicodemos, ele era fariseu. A Bíblia diz que ele era membro da classe, da elite da religião judaica. Eles eram conhecidos por serem muito seguidores das leis de Israel. Eles eram muito criteriosos. Eles frequentavam uma sinagoga regularmente. Eles davam dízimo de tudo que ganhavam. Eles mantinham uma vida moralmente irrepreensível. Mas ainda assim eles não estavam salvos. Não adianta apenas nós irmos à igreja. Não adianta apenas nós irmos para as reuniões. É necessário nós nascermos de novo. É necessário. O novo nascimento não significa que você ocupa um cargo de liderança que você é salvo. Não. Nós precisamos nascer de novo. O que é o novo nascimento? Te pergunto nesta manhã, o que é o novo nascimento? Vamos tentar expor. Primeiro, verso 13. Jesus, em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O nascer de novo é algo radical, é algo novo, é algo que vem de fora. Jesus, ele ensina e ele esclarece essa verdade. Mesmo que Nicodemos, ele não chega a fazer uma pergunta para Jesus, mas Jesus ele esclarece, ele joga uma luz sobre a preocupação mais importante da história humana de todas as pessoas: o que eu faço para herdar o reino dos céus? Me lembra uma passagem familiar. O jovem rico, ele também foi a Jesus. Ele pergunta: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? O que eu faço? Eu sei que você também tem essa preocupação. Ou você não se preocupa com o destino da tua alma, ou você não se preocupa com o que vai acontecer com você. Eu sei que você se preocupa. Eu sei que lá no profundo, lá no âmago da tua alma, lá no teu coração, está estampada essa frase: o que eu faço para herdar o reino dos céus? Sabe o que Nicodemos, na verdade, ele queria escutar de Jesus? Ele queria escutar de Jesus que boas obras ele deveria fazer, o que mais ele deveria fazer, o quanto mais de dinheiro ele deveria dar aos pobres, o quanto mais ele deveria estar na sinagoga. Mas não foi essa a resposta. O que é o novo nascimento? É algo novo, é passar da morte para a vida, é ter arrancado o coração de pedra e ter o coração transformado. É uma espécie de ressurreição, alguém que está morto. Nós estamos mortos. Na introdução nós lemos: estávamos mortos em delitos e pecados, e Jesus pega o nosso coração e faz totalmente novo. Isso é um novo nascimento. Os nossos desejos são mudados, as nossas expectativas, elas são transformadas, os nossos interesses, eles são transformados. O novo nascimento, agora, o mais maravilhoso, é uma obra exclusiva de Deus. É nascer dos céus, é nascer de Deus. A palavra traz a ideia de cima, do alto. O céu não é apenas o nosso destino, ele deveria também ser a nossa origem. Nós não nascemos do sangue, não da vontade da carne. O ser humano pode mudar coisas. Nós podemos mudar as cadeiras neste lugar. Nós podemos mudar o jeito que nós vestimos. Nós podemos mudar o nosso trabalho, mas ele não pode mudar a si mesmo. E por isso que muitos casamentos falecem. É por isso que muitas famílias falecem. Porque eles buscam o auxílio ou no próximo ou em si mesmo. Nós não conseguimos mudar. Não quer dizer que uma pessoa que
não cristã não possa ter um casamento bem-sucedido? Claro que sim, mas nós temos uma esperança. Nós precisamos de um auxílio do alto, nós precisamos uma intervenção dos céus para que nós sejamos mudados. Eu concordo com Spurgeon, ele foi um grande pastor, um grande evangelista. Ele disse que é mais fácil ensinar um leão a ser vegetariano do que converter uma alma pelo esforço humano. Assim como eu não consigo mudar a cor da minha pele, assim eu não consigo mudar o meu coração. Essa mudança ela precisa vir de cima. É uma obra exclusiva de Deus. Entenda isso. Não existe salvação progressiva. Não existe justificação progressiva. No domingo passado nós ouvimos falar sobre justificação. A justificação é uma declaração jurídica. Você está declarado justo. A salvação ela é instantânea. A santificação ela é progressiva, evidentemente, mas nós somos salvos imediatamente por uma ação de Deus. O novo nascimento é uma transformação do Espírito. O verso 5 vai dizer assim: respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Nascer da água é o quê? É você se arrepender do pecado e ser purificado. Ninguém pode ser salvo a menos que seja interiormente purificado. Assim como a água nos lava exteriormente, assim o sangue ele lava o nosso coração, a nossa alma de nossos pecados. Então é necessário essa ação. Você é exposto ao amor de Deus, Ele te atrai, Ele te dá uma fé necessária para que você creia, e então você precisa se arrepender. Você se arrepende dos seus pecados. Então o novo nascimento é uma obra livre, soberana e misteriosa do Espírito. O Espírito ele sopra onde Ele quer, você não vê, mas você sabe de que Ele está ali. Então o novo nascimento é uma obra do Espírito. Tem um testemunho de um pastor. Ele estava em uma segunda-feira em seu gabinete e um homem entrou e cumprimentou e disse: eu estive ontem à noite no culto desta igreja. Então aquele pastor todo feliz disse: uau, muito obrigado por você ter vindo na minha igreja. E então o pastor perguntou: você gostou do culto? Então o homem respondeu: eu não vim participar do culto. Perguntou: mas então por que o senhor veio na igreja? O que você veio fazer na igreja se você não veio no culto? Ele olhou bem no fundo dos olhos desse pastor e disse: eu vim para roubar um carro. Eu era um traficante. Perguntou-lhe: e o que aconteceu ontem à noite? Comovido, então o homem lhe confessou: eu estava observando os carros e eu fui atraído de uma forma irresistível por uma música que saía de dentro do templo. E como eu estava com um revólver na cintura, eu entrei e me deparei com uma força maior do que a minha. A palavra de Deus ela entrou no meu coração como uma flecha. Eu saí correndo, chorando para a minha casa, e a minha esposa me perguntou: o que aconteceu com você? Alguém te feriu? Respondi: não, mulher, aquele homem que você conhecia morreu. Eu estava falando dele mesmo. Eu sou uma nova criatura, Deus salvou a minha vida. Que maravilhoso. É assim que acontece, e assim deve acontecer com a nossa vida. É Deus nos transformar. Quando nós cremos nisso, nós desejamos isso. E é esse o próximo passo. Qual é a condição para o novo nascimento? O que eu preciso fazer para nascer de novo? Nicodemos, ele tinha essa dúvida. Eu quero agora trazer uma pequena ilustração no Antigo Testamento. A Bíblia diz que Israel, caminhando pelo deserto, ela começou a infringir as leis de Deus. Ela começou a atiçar a ira de Deus, desobedecendo as ordens de Deus. O que Deus fez? Deus mandou serpentes no meio do acampamento de Israel.
E a Bíblia diz que as serpentes, elas começaram a morder as pessoas, ou picaram, e as pessoas, elas começaram a morrer. E então Moisés e o povo começou a clamar que Deus tivesse misericórdia. E então Deus, ele diz para Moisés: Moisés, confecciona uma serpente de bronze e levanta ela no meio do arraial. Toda pessoa que for picada pela serpente, olhar para aquela serpente de bronze, não morrerá. Da mesma forma, Cristo, ele foi levantado na cruz do Calvário. Todos nós fomos picados pela serpente que é o pecado. Todos nós, se alguém não olhar para Cristo e crer em Cristo, morrerá. Mas Cristo é a solução e Cristo é a nossa salvação. Então nós precisamos, quando Nicodemos pergunta como uma pessoa pode alcançar um novo nascimento, a nova vida, então está dito aqui, Jesus, ele deixa entender, é preciso olhar para o carregador de pecados. Quem é o carregador de pecados? Jesus. A Bíblia diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados, as nossas dores. Então nós podemos crer. Primeiro lugar, para você nascer de novo, é preciso reconhecer os teus pecados. É preciso reconhecer. Somente aqueles que reconhecem a malignidade do pecado, somente aqueles que reconhecem que foram picados por este veneno mortal que é o pecado, somente aqueles que reconhecem que estão escravizados pelo pecado e de que o salário do pecado é a morte, somente para eles é o novo nascimento. Jesus, ele veio para os maus. Jesus, ele veio para os pecadores. Jesus, ele veio para mim e para você. Mas o orgulho humano, o ego humano faz com que as pessoas se dizem sem pecado. As pessoas não querem reconhecer a sua condição. Então primeiro você reconhece que você é pecador, depois você olha para Jesus. Antes da fé vem o arrependimento, antes do arrependimento vem a convicção de pecado, antes da convicção de pecado vem a consciência de que o pecado, ele é maligno, o pecado é pior que a pobreza, o pecado é pior que a enfermidade, o pecado, ele gera morte. Eu sei quanto nós relutamos em admitir que nós somos pecadores, mas todos vocês que estão me olhando agora são pecadores. Ninguém não gosta de ser chamado pecador, mas nós somos pecadores. E quando nós admitimos isso, nós alcançamos o favor de Deus. Segundo lugar, para nós nascermos de novo, é preciso crer de que fato Jesus levou nossos pecados sobre a cruz. Esse foi o propósito de Jesus, ele foi levantado. Cristo precisou ser levantado na cruz para ser o nosso Redentor. Ele foi o nosso representante, ele foi o nosso substituto, ele foi a nossa propiciação, como nós ouvimos no domingo passado. Ele foi o nosso fiador, ele foi o nosso Redentor, ele assumiu o nosso lugar. Todo veneno, ele foi lançado sobre Jesus. Toda a consequência, quando Jesus, ele assume o seu lugar na cruz, ele diz: ei, eu vou morrer pelo pecado dos meus eleitos, dos meus filhos, da minha igreja, eu estou entregando a minha vida. Quando ele assume o nosso lugar, ele também assumiu a consequência dos nossos pecados. E sabe o que o nosso pecado causa? Nós podemos ver no resultado na cruz, o quê? Morte. Nós naturalmente deveríamos morrer, todos nós. Não seria nada injusto. Salário, nós herdamos. Você pecou, merece a morte. Mas aconteceu algo aqui no meio. Cristo, ele tomou o nosso lugar. Ele disse: não, Jonatas não precisa morrer mais por causa do seu pecado. Eu vou morrer no lugar dele. Então eu preciso crer de que Jesus, ele morreu em meu lugar. E eu preciso confessar isso a ele: Jesus, obrigado por morrer. Eu preciso com todo o meu coração crer nisso. A Bíblia diz que ele pegou o nosso escrito de dívida, estavam lá todos os nossos pecados, e ele cravou na cruz. Ele disse: está pago, tetelestai, está pago. Você crê nisso? Você crê que Jesus morreu pelos teus pecados? Glória a Deus por isso. Tá, e o que acontece?
Tá, eu creio. Lembrando que a salvação ela é uma obra exclusiva de Deus. Eu não posso simplesmente dizer, Jesus, agora você salva. Sabe que isso foi uma invenção humana? Fazer isso? Eu estava estudando sobre o TCC que eu estou fazendo, sobre pragmatismo religioso. E foi um pastor que introduziu isso. Ele resolveu no final do culto, então, fazer um apelo para que as pessoas viessem à frente, para então fazer as pessoas confessarem. Em alguns momentos pode até ser que Deus decidiu aquele momento para salvar as pessoas, mas Deus pode salvar você sentado ali no seu banco. Deus pode salvar você como aquele homem que foi para roubar carros na frente da igreja e Deus pegou ele. Deus pode salvar você lá no seu trabalho. Deus pode salvar a qualquer momento o seu colega de trabalho. Sabe que você orando pelo teu colega de trabalho, você pode atrair o favor de Deus, você pode de alguma forma corroborar para que essa salvação aconteça. Nós não podemos parar de falar do amor de Jesus. Tá? Como é que eu testemunho isso para as pessoas? Qual é o resultado então do novo nascimento? Vamos lá. Em primeiro lugar, verso 16. Qual é o resultado? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça. Qual é o resultado imediato da salvação? Ele te livra da condenação. O salário do pecado é a morte. A alma que pecar então morrerá. Contudo agora, Jesus ele te recebe como teu filho. Ele te adota como seu filho. E essa condenação então é cancelada. Por quê? Porque um justo morreu pelo injusto. O justo é Cristo. Você é o injusto, eu sou injusto. Ele morreu por nós. Então, logicamente, essa condenação ela é cortada. Nós temos garantia de vida eterna. Verso 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que ele fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Crer em Cristo Jesus, crer no Filho de Deus, é como olhar para aquela serpente de bronze no meio do arraial de Israel. Nós somos salvos e nós temos uma garantia. Aqueles que foram amados por Deus e creem em Jesus, em vez de condenação agora, eles recebem vida eterna. Vida eterna. John Riley, ele é um teólogo, ele diz assim, diz que sem fé não há salvação, mas pela fé em Cristo o mais vil pecador pode ser salvo, e este jamais perecerá eternamente. Você tem uma garantia. A Bíblia diz que Deus, isso é assunto para outro sermão. Quando nós cremos em Cristo, nós somos recepcionados na família de Deus por meio de uma obra, por meio de uma doutrina chamada adoção. Ele te adota como um filho, ele te recebe como um filho. Você é adotado, a adoção. Você passa das trevas para a luz. Você antes era condenado, mas agora você é um salvo. Você é uma ovelha do rebanho do Senhor. E você tem a salvação eterna. Esse é o benefício. Você está convicto de que isso que você recebeu, este presente de Deus, você jamais perderá. O que diz Romanos 8, 38, 39? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aliás, diz assim, nem a altura, nem a profundidade, nada nos separará do amor de Cristo. As ovelhas que estão na mão do Senhor, ninguém jamais poderá arrebatar. Esse é o lugar mais seguro que você pode estar. Agora você começa uma caminhada na luz. Você nasceu de novo. Você creu em Cristo como teu Salvador. Agora você vai mudar o teu estilo de vida. Agora você não vai amar mais as trevas. O seu prazer agora está em Deus. O seu deleite está em fazer a vontade de Deus. Eles agora têm uma nova mente,
um novo coração, agora você tem uma nova vida, você tem novos gostos, você tem novas preferências, você tem novos desejos, você agora sai da treva e vai para a luz, você não vive mais em pecado. Ah, pastor, mas eu sou salvo, mas ainda continuo pecando. Salvação, santificação não quer dizer impecabilidade. Você vai pecar, você vai transgredir, mas esse pecado ele não domina mais sobre você. Você foi liberto do domínio do pecado. Nada é mais urgente do que a sua salvação, meu querido. Você tem muitas preocupações. Quem sabe você está se preocupando com teus boletos amanhã. Eu também. Sabe, você está se preocupando com a tua casa amanhã. Eu também. Mas nada é mais importante do que a sua salvação. E um sinal claro e evidente de que Deus salva você, pode salvar você ou já salvou você, é que você está sentado nesta manhã, neste lugar. Ele te atraiu aqui. Não basta que os teus pais sejam crentes, não basta que a sua família seja crente, você também precisa nascer de novo. Você também precisa. Não basta que o seu nome esteja escrito num hall de membros. Você precisa nascer de novo. Deus, Ele é a favor da sua salvação. Cada batida do teu coração significa que Deus está te dando mais uma oportunidade para você nascer de novo. Então hoje é o dia, agora é o tempo. Você precisa nascer de novo. Nicodemos, ele foi a Jesus cheio de dúvidas. Será que eu vou consultar o Mestre, Jesus, e Ele vai me falar o que eu devo fazer? A salvação, ela não é trabalhada. A salvação, ela pode ser desenvolvida sim, mas ela é um presente de Deus. Nós precisamos entender isso.